Entrevista do dia. Ele é um defensor, pessoal, estava trabalhando de forma árdua. Eu converso a partir de agora com o deputado estadual Pedro Cian Neto. Seja bem-vindo, deputado. Eu não sei se eu posso falar bom dia para nós, né? Porque realmente é algo absurdo que aconteceu, né, deputado? Bom dia para o senhor. Bom dia, Rodrigão. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes. De fato, não é uma boa notícia que a CCR-MS Via, que agora na realidade ela está repaginada com outro nome, agora ela não é CCR mais, Rodrigão, ela chama Motiva. Então, Não, o que que é pior, deputado? O que que é pior? é, é a realidade assim. Então, ela houve um leilão, né, na data de ontem, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, onde foram chamadas inúmeras empresas no mercado, foi uma concorrência aberta, inúmeros grupos inicialmente se interessaram, mas ao final apareceu apenas a CCR-MS Via com o nome agora de Motiva, De o motiva. CNPJ novo, etc., mas ainda é a CCR e ela participou praticamente não, sozinha do leilão e arrematou a nova concessão da BR-163. Bom, é má notícia que seja essa concessionária, né? Porém, vamos buscar olhar o outro lado. A CCR em São Paulo e em outros locais faz um bom trabalho. O que estava acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul? Eu penso que o contrato, a forma como foi desenhado originalmente, ele tinha uma série de problemas. O que aconteceu? Quando lá em 2014 foi feita o edital, previa-se a duplicação de 847 quilômetros da via, certo? Absolutamente desejável, era aquilo que a gente queria e a empresa se comprometeu. Na minha opinião, deveria ter cumprido com a sua obrigação. 800 quilômetros é de norte a sul? De norte a sul. Para que as pessoas entenderem o que nós estamos falando, a BR-163, ela liga o nosso estado de norte a sul. Aham, Lá no extremo norte, nós temos Sonora. aham. Aí ela passa pelo meio do estado, passa por Campo Grande, desce e termina no extremo sul do estado, lá em Mundo Novo. Então é como se fosse assim, uma espécie de uma espinha dorsal no Mato Grosso do Sul. Ela corta verticalmente o estado. E elas são 847 quilômetros de via, é conhecido como a Estrada da Morte, onde tem mais acidentes, é impressionante, a gente toda hora noticia isso. E a empresa descumpriu essa obrigação. O que aconteceu economicamente que ela descumpriu? Primeiro, 847 quilômetros é um valor de investimento significativo. Lá em 2014, ela participou de um edital e ela mergulhou no preço. Para que ela ganhasse essa licitação, lá na ocasião ela aceitou ser remunerada por cerca de R$ 3 e alguma coisa a cada 100 quilômetros de pedágio. Só para você ter uma ideia, eu fiz a pesquisa esses dias atrás. Vamos falar em São Paulo. Quando você pega Castelo Branco, o sistema Anchieta, a Anguera, o valor do pedágio lá em São Paulo é superior a R$ 20 por quilômetro, por 100 quilômetros, tá? Então, assim, aquilo que ela aceitou lá em 2014, no ambiente de 2014, era significativamente mais baixo do que essa mesma empresa cobra no estado de São Paulo. Bom, ela fez as contas lá em 2014 e aceitou, problema dela, né? Digamos assim, ela não era Sabendo obrigada, os riscos. ela sabia dos riscos, ela não era obrigada. Enfim, ela entrou com esse preço mais reduzido do que era no estado de São Paulo e em outras praças. Muito bem. Quanto que era a taxa de juros no Brasil em 2014? Ao redor de 2%, que era a taxa Selic naquela ocasião. Você se lembra que era governo Dilma, tinha os juros mais baixos naquela ocasião. Quanto que é a taxa Selic hoje no Brasil? 14,75. Então, houve uma elevação desde aquela época até então. Então, assim, a empresa, ela achou que ela ia fazer o financiamento com juros baixos. Só que ela entrou com juros baixos e os juros subiram ao longo do período. Ela teve dificuldade para encontrar rentabilidade no projeto. Lembrando que ela entrou com uma tarifa mais baixa. Terceiro ponto, quanto que era a taxa de câmbio em 2014? Era aproximadamente R$ 2 por dólar. Quanto que é a taxa de câmbio hoje? Próximo de 5,5, chega esse dia atrás chegou a 6, né?
Por que que a diferença, por que que o dólar impacta? Porque quando você vai fazer asfalto, vai usar o CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é basicamente um derivado de petróleo. E petróleo tem preço internacional, tem preço em dólar. Você paga em dólar. Então, quando você tem elevação do preço do dólar, o preço do quilômetro do asfalto sobe muitíssimo. E por último, o que que ela errou no plano de negócios dela em 2014, no business plan? Ela tinha uma expectativa de fluxo de veículos que não se concretizou. Por quê? Em grande medida porque entrou em funcionamento uma ferrovia no estado de Mato Grosso e essa ferrovia começou a retirar cargas da BR-163 que passariam pelo Mato Grosso do Sul. Então essa ferrovia começou a tirar toda a soja, o milho que no Mato Grosso passaria pelo Mato Grosso do Sul até chegar aos portos, ela começou a ser escoada para outro lugar. Então, o que que foi? Juros mais altos, tráfego 40% diferente, custo do investimento modificou por conta do dólar e ela ainda por cima mergulhou no preço da tarifa. Então deu tudo errado, ela fez tudo errado. Aí o que que aconteceu? O correto seria ela pegar e entregar essa. Bom, não, o correto seria fazer a sua obrigação. Ela achou que não deveria fazer que o contrato estava desequilibrado. Passei a reclamar. Ela passou a reclamar, ela judicializou, entrou na justiça em todas as instâncias. Precisa ver o tamanho da banca de advogados. Tinha, assim, centenas de advogados. E aí, gostemos nós ou não, elas ganharam ações na primeira, na segunda, na terceira instância, no STJ. Elas conseguiram a edição de uma medida provisória ainda no governo Temer, que permitia todas essas modificações, e ganhou o direito, no Tribunal de Contas na União, do TCU, de repactuar o contrato. É o que eu queria? É o que você queria? É o que a população queria? Não, mas ela ganhou na justiça, né? E aí, bom, o que que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres definiu? Ao invés de retirar a empresa, vamos chamar um novo leilão com o contrato remodelado e ver quem se interessa. Esse novo contrato remodelado, quais são as características, Rodrigão? Bom, hoje, dos 847 quilômetros da via, nós temos 150 quilômetros que já foram duplicados, Lá correto? pela CCR, Pela atenta no CCR. contrato antigo. É. Ela se comprometeu agora, com esse novo leilão, duplicar mais 200 quilômetros. Tá? Então, de 150, nós vamos ter mais 200 quilômetros, correto? E nós teremos mais aproximadamente 150 quilômetros de terceiras faixas. Se você for pegar nos principais pontos onde tem mais acidentes, que tem mais problema, fluxo de veículos, vai reduzir drasticamente a quantidade de acidentes, porque nos pontos mais críticos vai ser duplicado. E também ela vai fazer uma série de passarelas, vai fazer ponte, vai fazer contorno de cidades para não passar o tráfego dentro das cidades. Então, é boa notícia? É boa notícia nesse aspecto. Eu acho assim que a gente, por outro lado, tem que pensar assim: o ótimo às vezes é inimigo do bom. O ótimo era ter os 847 quilômetros duplicados. Mas veja só, pelas condições hoje do Brasil, se mesmo com essa redução do investimento, com essa diminuição da ambição do contrato, digamos assim, nós não, só tivemos um interessado. Você imagina se nós saíssemos a mercado hoje, nas condições do Brasil de hoje, de 2025, e fôssemos a mercado na B3 e falasse, ó, não, a gente quer os 847 quilômetros de duplicação. Sabe o que que ia acontecer? Ninguém queria. Ia dar deserta. Mas será que é verdade isso, Pedro? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, na semana, se não me engano, semana retrasada, nós tivemos o mesmo leilão na B3. Não, desculpa, não foi na semana passada, foi no começo do ano. Na B3, na chamada Rota da Celulose. O que que era a Rota da Celulose? É a BR-262, de Campo Grande até Três Lagoas. Lembra que a ideia era a gente fazer uma duplicação bem maior, etc. O que que aconteceu? Deu deserto. O governo chamou para si a responsabilidade de licitar, é federal, né? Essas duas são rodovias federais. O governo do estado chamou para si a responsabilidade, foi na Bolsa de Valores, na B3, e deu deserta. Por quê? Porque hoje no Brasil, a taxa de juros que o governo paga pelos seus títulos é 14,75. Só para as pessoas terem uma ideia,
Se você não fizer nada e aplicar o dinheiro no título do governo, você tem 14,75% de rentabilidade. Isso é uma baita de uma rentabilidade. Significa que para você ter um empreendimento privado, como um projeto de infraestrutura, que seja rentável, ele tem que ter uma tarifa, uma taxa de pedágio alta, tem que ter um fluxo de veículos alto, que não é a realidade que a gente comporta pagar. Né? Então, assim, o mercado com o ambiente de juros não é atrativo para muitos projetos no Mato Grosso do Sul. Então, não adianta você exagerar no pedido do investimento, que é o que a gente quer, porque as condições hoje do Brasil, nessa semi-recessão que nós estamos vivendo, porque você pega, ó, a perspectiva de crescimento, Rodrigão, desse ano. Nós temos 2% de crescimento ao ano. Tudo que o Brasil produz, tudo que o Brasil faz, Tudo! 2%. 2%. Olha o que está acontecendo no resto do mundo. O resto do mundo está crescendo. Nós estamos ficando para trás há muito tempo. Deputado, eu quero pegar essa sua fala, né, na questão dos juros altos, na questão da não atratividade, atração, né, de outras empresas para esse consórcio, na verdade. Mas enquanto vamos pegar o outro lado, o carreteiro, o caminhoneiro, o motorista, os moradores, né, dessas áreas mais perigosas da BR-63, não é um soco no estômago? Eu Como que eu acho. vou acreditar no Brasil, sendo que meu nome é Rodrigo? Aí eu quero ter um CNPJ. De repente, não consegui fazer o que eu te prometi, mas eu vou lá e mudo. Rodrigão com outro CNPJ. Dá um soco no estômago, Eu acho. deputado. Eu acho que assim, idealmente essa empresa deveria ter sido declarada inidônea, que, enfim, ela não cumpriu com suas obrigações da primeira vez, então, portanto, não deveria participar do segundo leilão, né? É o que eu acho. Não foi o que o Tribunal de Contas da União achou. O que que o tribunal fala? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Não, não é que ele falou que está tudo certo. Ele falou o seguinte, que o contrato economicamente realmente estava desequilibrado por conta das alterações das condições lá de 2014, do edital de 2014, e que, portanto, ele não era possível de ser executado conforme estava definido em 2014. Então, portanto, a empresa teria direito de entrar nessa nova licitação, nesse novo leilão, com as condições ajustadas. Então, isso foi que entendeu o Tribunal de Contas da União, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, o Ministério dos Transportes, que é o ministro Renan Filho, e as ações que eles julgaram na justiça. Então, essa é uma construção que foi feita politicamente, administrativa e principalmente juridicamente. Então, essa empresa fez uma batalha judicial e se sagrou vencedora. Então, esse é um incômodo. Agora, como você explica isso para o cidadão lá na ponta, que, quer dizer, pagou pedágio tanto tempo para a CCR-MS Via, sem a duplicação, e agora você vê a mesma CCR-MS Via com uma nova roupagem, com uma nova fantasia chamada Motiva, querendo que as pessoas acreditem que ela vai fazer o investimento. Bom, o que é a nossa lição agora? A NTT, órgãos reguladores, autoridades, Assembleia Legislativa, Bancada Federal tem que ficar em cima, na vírgula, olhando o que a empresa vai fazer. É a partir de agora, já começa quando, deputado, as operações na BR-163? Porque Olha, vamos tentar motivar, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa que motiva você tá nessa ótimo hoje. manhã, né? Começa esse ano ainda as operações, os trabalhos, como que tá essa Começa questão? esse ano. Esse ano ainda. Começa esse ano, tá? Então, na sequência desse leilão, vão ser assinados os contratos e já a partir do segundo semestre estão previstas as obras, tá? Agora tem uma outra coisa, assim, não são os 847 quilômetros de duplicação, mas tem um dispositivo no contrato que eu acho que é interessante. Por exemplo, vamos supor que tem um lugar que seja a terceira faixa, que está previsto. Aí tem critérios de tráfego. Se o tráfego tiver bom, mais ou menos, razoável, ruim ou péssimo. Quando ele chega em determinados patamares de muito fluxo de veículos com acidentes, naquele trecho fica obrigada a concessionária a fazer de terceira faixa para duplicação, caso o tráfego no futuro chegue a isso. E nos locais que são pistas simples, também, se ficar ruim, tem que fazer terceira faixa e assim por diante, entendeu? Então isso pelo menos é um alento nesse aspecto. Deputado, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Tudo que estava no contrato anterior, tudo, anula, zerou, Não existe mais o contrato anterior. acabou. Acabou. Agora é o novo contrato.
É o novo contrato. Então, na verdade, sim, foi eliminado aquele contrato e foi repactuado o contrato. Esses 200, esses 300, 200 quilômetros agora, né, que serão ali duplicados, deputado, É, eles têm até 2050 para fazer? não, não. Esses investimentos vão ser feitos em grande medida nos próximos 5 anos, Aham. tá? Mas o horizonte de investimentos são cerca de 9 anos. São 7 bilhões, quase 8 bilhões de investimentos que vão acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos. Tá? Então, eles estão concentrados em grande medida no começo do contrato. Então, a gente vai ver obra, vai ver a coisa pelo menos modificando. Eu acho assim, a BR-163 ela vai ter funcionalidade, tá? Ela vai reduzir o número de acidentes, vai aumentar a segurança na pista. Eu acho que a gente vai se sentir, pelo menos assim, você vai pagar o pedágio, você vai ver serviço, né? Porque hoje você A paga o gente pedágio, você espera. não. A gente espera, A gente exatamente. espera. Deputado, sem dúvida nenhuma, assim que saiu o assunto, eu pedi para a produção entrar em contato com o senhor, porque eu acho, nos últimos 2 anos, a gente sempre falou isso, é um defensor, estava batalhando, mesmo que a competência da rodovia federal fosse da União, não do governo do Estado, não da Assembleia, mas eu sempre vi ali e por isso que eu convidei o senhor. E olha, já está intimado, tá? Outras Uhum. vezes. Qualquer vírgula diferente ou a interpretação dúbia ali no contrato, manda para mim mensagem e volte aqui, tá bom? Tá bom, eu te agradeço muito. Nós, na Assembleia Legislativa, criamos comissões para fazer acompanhamento, comissão especial. Ingressei com denúncia no Ministério Público. Nós buscamos abrir uma ação civil pública para tirar a CCR. Nós ingressamos com ações com mandado de segurança para não aumentar para suspender o pedágio. Depois entramos para não aumentar o pedágio. Nós tentamos entrar como terceiro interessado, uma figura jurídica chama amicus curiae, que é amigo da corte, para participar dos julgamentos. Nós fizemos de tudo que tinha, juridicamente e politicamente, para tentar fazer a CCR avançar. Essa é uma luta de um Davi contra Golias, né? Essa que é a realidade. Mas eu acho assim, nós saímos da situação atual, vamos ter uma outra situação. Espero que o Mato Grosso do Sul possa contar com uma rodovia. Nós vamos estar vigilantes se essa Vai der motivar. motivo para a gente reclamar. Der motivo e motivar a gente, né, deputado? Gente, é irônico demais. É irônico demais, Você né? gostou do nome? Não, não gostei. Ontem eu conversei com o Cavol, o presidente da Ah, Setlog, sei. e o Cavol falou o seguinte: eu adorei a frase do Cavol, até mandei mensagem para ele depois. Ele estava ao vivo no meu programa, ele falou o seguinte: é uma bola de ferro no pé de cada sumatogrossense. E é verdade. É verdade. É verdade, é uma lástima, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Deputado estadual Pedro Cianeto, obrigado, viu, deputado? Olha, é prazer estar aqui com você. Toda vez que você me chamar para falar desse ou de outros temas, da parte econômica também, que eu sou economista, né? E aí, se você puder me chamar, eu vou ter o maior prazer de estar aqui com você, com todos os amigos ouvintes. Parabéns pela sua audiência e pelo seu trabalho. Abraço. Ô, Gabriel, você viu que o deputado falou que ele é economista? Deputado, as contas lá em casa não fecham. As contas da Prefeitura de Campo Grande também não. Eu ficaria muito feliz se os vereadores de Campo Grande trabalhassem que nem o deputado, viu? Exatamente. Ele tem uma bagagem muito boa, tem uma bagagem muito Só boa. para te falar uma coisinha aqui no final. As pessoas olham aqui a situação de Campo Grande e falam: nossa, mas a cidade está tão largada, né? Está tão mal gerida, com mato tomando conta, com buraco. Será que a cidade não está arrecadando? Eu fui fazer o levantamento, Rodrigão. Sabe quanto que arrecadou só no primeiro trimestre? Desse ano. Desse ano, janeiro, fevereiro e março. 1,30 bilhão de reais. É um recorde de arrecadação. Quando eu era secretário de Finanças, larguei em abril de 2022, né? Essa mesma arrecadação no primeiro trimestre era menos de 800 milhões. Quer dizer, agora está em 1,30 bilhão, mais de 200 milhões de reais só nos 3 primeiros meses. E a cidade absolutamente largada num verdadeiro apagão administrativo. Bom dia. A conta não fecha, né? Obrigado, viu, deputado?